Vamos falar sobre vários assuntos. Vou falar para vocês algumas votações relevantes que a gente teve essa semana na Câmara dos Deputados. Vamos falar sobre programa Minha Casa Minha Vida. Vamos falar sobre auxílio emergencial. Vamos falar sobre o Fundeb também e outros temas que vocês quiserem sugerir. Eu tinha dito a vocês que a próxima live nossa seria uma live mais interativa, né? Mais um bate-papo. Então o propósito hoje é esse. Eu peço que vocês vão comentando aí durante a live. Eu estou lendo tudo aqui. Enxergo muito bem de longe não, mas daqui eu consigo. Então eu vou lendo os comentários de vocês. Óbvio que eu não consigo ler todos em voz alta, mas estou vendo aqui. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Olá. E vou falar aqui para vocês então um pouco sobre o que aconteceu na semana e vocês podem ir participando aí também, deixando as perguntas de vocês. Se quiserem sugerir algum tema para a gente abordar, o objetivo desse bate-papo aqui é ter uma conversa mais intimista, mais próxima de vocês, como eu prometi na nossa última live também aqui no YouTube, tá bom? Então, sejam bem-vindos, pode ir entrando aí. Antes da gente entrar no tema, que é extremamente relevante, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não tenho muita intimidade ainda com o YouTube, eu ainda estou aprendendo, mas eu tenho visto que as lives por aqui é mais tranquilo, é mais difícil de cair. As lives nas outras redes sociais têm caído com alguma frequência, por isso que a gente tem optado por fazer, quando a gente vai fazer uma live mais longa, nesse formato realmente de bate-papo, a gente tem feito aqui pelo YouTube. Por isso que eu peço que você, como eu estava dizendo, eu não tenho muita intimidade ainda com o YouTube. Quando a gente está na outra rede social, eu costumo pedir para compartilhar. Aqui eu não sei se tem como compartilhar, se fala compartilhamento também, mas eu peço que você nos ajude a divulgar essa live, chamar mais gente para participar aqui conosco, porque a dúvida sua pode ser a dúvida de milhares de outras pessoas e de repente eu respondendo a sua dúvida, eu estou respondendo a de todos os outros também, tá bom? Então, queria pedir para você que está me assistindo agora, que você clique aí no gostei, no joinha, aí acho que isso faz a recomendação do vídeo aumentar um pouquinho. Então, esse é o pedido que eu faço para você. A gente já está com mais de 5.000 pessoas online aqui, muita gente ainda não deu o joinha, então por favor eu faço o pedido para você que está nos assistindo, deixa o seu joinha aí no vídeo, e se tiver jeito de compartilhar, eu não sei se tem, compartilha aí também, divulga o link no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Eu sei que tem muitos grupos relacionados à educação, e é importante que a gente vai falar do Fundeb, relacionado à Minha Casa Minha Vida, a gente vai falar disso também. Também tem muitos grupos no WhatsApp sobre o auxílio emergencial, então compartilha aí, clique em compartilhar, manda para o WhatsApp, manda para suas redes sociais, porque a gente quer trazer mais pessoas para cá. Esse Tira Dúvidas nosso aqui tem ajudado muitas pessoas. Então, meu pedido, clica aí no joinha, no gostei, ajuda a divulgar e bora começar. Pode ir deixando aí nos comentários, então. Vou repetir para quem entrou agora, a gente quer fazer uma live mais interativa, mais intimista com vocês. O objetivo aqui no YouTube é esse, por isso que eu tenho migrado para cá, feito boa parte das minhas lives aqui. As lives mais curtas, notícia rápida, a gente coloca nas outras redes sociais. Quando é uma live mais longa, esse bate-papo mais demorado, o YouTube tem se mostrado mais estável, tá bom? Então bora lá, vamos começar. Bom, deixa eu começar aqui abordando a polêmica da semana, né? O auxílio emergencial. Foi ou não foi votada a prorrogação do auxílio emergencial? Tá um diz que me diz, um burburinho, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu tenho muito zelo pelo meu trabalho, sempre tive. Eu tenho total noção que credibilidade é algo muito difícil de se conquistar, mas muito fácil de se perder. Então, se eu divulgar uma notícia errada aqui para vocês, eu perco a credibilidade, que é tudo que eu tenho junto a vocês. É graças à credibilidade do meu trabalho que vocês acreditam e confiam no que eu falo. Eu não uso de mentira, eu não minto.
Eu nunca me utilizo de uma mentira para justificar nenhuma ação minha, nem para denegrir nenhum colega, para denegrir deputado, para denegrir senador. Eu trabalho só com a verdade, ainda que muitas das vezes as pessoas se desagradam das minhas atitudes, e isso faz parte da democracia. Você não gostar do meu trabalho ou discordar de determinado voto meu, tudo isso faz parte da democracia. Agora, isso não pode dar margem para que alguém diga que você mentiu ou que você criou uma fake news. Várias notícias que saem, às vezes eu demoro divulgar aqui para vocês e perco até um protagonismo, né? Perco um pouco de audiência, porque se eu divulgar mais rápido, a audiência é maior, mas eu prefiro agir assim e checar aquilo primeiro junto com a minha equipe do que passar uma notícia falsa para vocês. Para eu não me incorrer na prática de divulgação de fake news, que é algo que eu tanto condeno. Então eu quero dizer para vocês, primeiro, que eu tenho responsabilidade no meu trabalho. Segundo, muitas pessoas às vezes confundem humildade e simplicidade com falta de conhecimento. E nem sempre essas características, humildade e simplicidade, está atrelada à falta de conhecimento. Apesar do meu trabalho ser um trabalho voltado à população em geral, ao povão, vamos assim dizer, eu tenho formação acadêmica, eu sou advogado, eu atuei por 10 anos militando como advogado, especializado na área de defesa do consumidor, fiz pós-graduação e hoje eu estou cursando um curso de direito, um curso de doutorado em direito constitucional em uma universidade internacional. Por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso para falar que eu sou melhor do que ninguém, que eu sei mais do que ninguém. Eu estou dizendo isso só para mostrar para vocês, para dizer para vocês, explicar que eu sei do que eu estou falando. Eu conheço de leis. A minha função como legislador, graças a Deus e à minha formação acadêmica, eu consigo desempenhá-la muito bem. Então, nem todos são obrigados a conhecer de leis. Assim como eu não conheço de medicina, como eu não conheço do trabalho de um engenheiro, mas como advogado e agora como aluno de um curso de doutorado, eu conheço de leis, eu conheço de processo legislativo. Então, eu sei do que eu falo. Então, quando eu digo para vocês que a Câmara dos Deputados rejeitou uma emenda que obrigaria a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, é porque a Câmara dos Deputados rejeitou uma emenda que, se aprovada, obrigaria o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. O que acontece é que algumas pessoas são covardes, elas não têm coragem de admitir as atitudes delas. Eu erro como qualquer outra pessoa. Eu posso amanhã votar algo que eu não queria votar, mas se isso acontecer, não vai ser por falta de zelo. Primeiro, não vai ser por falta de zelo, porque todas as matérias que eu vou votar, eu repasso antes com a minha assessoria. Todas as matérias. A gente discute antes, eu estudo, eu vejo se é bom para o país, se não é. Quando é uma matéria mais polêmica, eu pergunto a opinião de vocês nas redes sociais, para só então dar o meu voto. Então, o que aconteceu ali? Pessoas covardes que não têm coragem de admitir uma posição, uma postura, o voto delas. Como eu disse, eu posso amanhã errar em um voto, claro que eu posso, eu sou humano, eu não estou isento de erros. Agora, covarde eu não sou e nunca vou ser. Eu vou ter a hombridade de chegar até vocês e falar, votei errado, peço perdão, não era isso que eu queria votar. E não foi o que aconteceu com muitos. Eu vou explicar para vocês, eu vou pedir só mais essa vez, desculpa se fica um pouco repetitivo, mas é porque a gente está com uma audiência muito alta e é importante que mais pessoas venham. Então, eu peço que você que está me assistindo agora, é a última vez que eu toco nesse assunto, e aí eu já vou às explicações, que você clica aí no gostei, no joinha. Tem muita gente que não deu o joinha ainda, e me parece que isso faz o vídeo ter mais repercussão, ser recomendado mais por o YouTube. Então, por favor, você que não deu o joinha aí, clique em gostei que você vai estar ajudando a divulgar o vídeo e clica aí em compartilhar também, manda esta live para os grupos de WhatsApp para mais pessoas virem aqui entender o que aconteceu e talvez a sua dúvida seja a dúvida dela também e assim eu respondo uma vez só, tá bom? Então ajuda a gente na divulgação, foi a última vez que eu pedi para divulgar, vamos lá. O que aconteceu? Primeiro, o que aqueles que votaram contra a obrigatoriedade de prorrogar o auxílio até dezembro estão justificando? Olha, estão soltando fake news aí.
Estão soltando fake news. Porque eu votei a favor de instituir o auxílio emergencial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Para você ajudar a gente a ser um formador de opinião e divulgar a verdade. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Para de comentar e daqui a pouquinho eu vou responder os comentários de vocês. Mas por enquanto, presta atenção no que eu vou dizer. Eles estão dizendo o seguinte: é fake news falar que eu votei contra prorrogar, porque eu votei para instituir o auxílio emergencial, eu votei a favor do auxílio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lei que instituiu o auxílio emergencial está aqui nas minhas mãos. É a Lei 13.982. Realmente, essa lei foi votada por todos os deputados. Nós somos 513 deputados federais em Brasília. Todos os 513 deputados federais votaram a favor da instituição do auxílio emergencial. Ponto. Ninguém votou contra. Ninguém votou contra conceder o auxílio emergencial. O que essa lei que nós aprovamos e que eu participei da aprovação fala? Ela fala o seguinte, no artigo 2º dela, eu vou ler para vocês, vocês conseguem ela no Google aí, fácil. Olha, durante o período de 3 meses, será concedido auxílio emergencial no valor de R$600 mensais ao trabalhador. Esse é o artigo 2º. Tá aqui. Tá aqui para vocês lerem. Aí no artigo 6º da mesma lei é dito o seguinte. Artigo 6º. Só um minuto. Artigo 6º. Tá aqui o artigo 6º. O período de 3 meses de concessão do auxílio emergencial poderá, presta muita atenção nessa palavra, poderá. O período de 3 meses do auxílio emergencial, abril, maio, junho, poderá ser prorrogado pelo presidente da República, enquanto durar o estado de calamidade. Poderá. Então, a lei não obriga o governo federal a prorrogar o auxílio emergencial. Ela autoriza. Então, o que essa lei fala? Bolsonaro, se você quiser prorrogar o auxílio emergencial, ok. Beleza, é isso que a lei fala. Não precisa pedir autorização para nós de novo, Bolsonaro. Está autorizado. É isso que a lei fala. Então, o que a emenda 13, que é a emenda que foi votada no último dia 15, tratava? Eu estou com ela aqui também. Olha o que essa emenda tratava. Olha o que essa emenda tratava. Modifique-se o artigo 1º do substitutivo apresentado, para passar a vigorar a lei da seguinte maneira. A gente queria mudar para isso aqui, ó. Durante o período de enfrentamento do coronavírus, será concedido auxílio emergencial no valor de R$600 mensais, enquanto durar o estado de calamidade pública. Né? Durante o período de enfrentamento de emergência de saúde, ou seja, enquanto durar o estado de calamidade pública, será... Ó, vou ler o artigo em verbos para vocês, da maneira que está escrito. Durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional da Covid-19, definido pela Lei 13.979, será concedida auxílio emergencial de natureza alimentar no valor de R$600 mensais pagos à pessoa que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Percebam a diferença. Lá na Lei 13.982, que instituiu o auxílio emergencial, fala poderá, que o presidente poderá pagar. Aqui não. Aqui fala que ele vai pagar. Aí na justificativa da lei ainda fala assim, ó. Consideramos que o projeto é oportuno e justo para milhões de pessoas alcançadas pelo auxílio emergencial. No entanto, entendemos ser conveniente o aperfeiçoamento no texto do substitutivo para ampliar o período do auxílio, neste momento em que o fim se aproxima e, da maneira que está, a prorrogação dependerá da vontade do governo. Entendeu o propósito da emenda? O propósito da emenda é que não dependesse mais da vontade do governo. Era dar uma ordem. Lei serve para isso, para dar uma ordem. Então a lei
que a emenda que nós votamos, a emenda número 3, perdão, é uma emenda ao PL 2801, ela determinava que as pessoas iriam receber o auxílio emergencial enquanto durasse o estado de calamidade pública. André Janones, e até quando dura o estado de calamidade pública? O que a gente aprovou lá na Câmara está válido até dezembro. Então, se vai ser renovado ou não, vai depender de como vai estar o país lá. Mas até dezembro seria 100% garantido que o auxílio emergencial seria estendido. Até dezembro. Se essa emenda tivesse sido aprovada. Sem essa emenda, que foi rejeitada por 323 votos contra 109, o governo pode prorrogar o auxílio. Pode, se ele quiser. Não é obrigado. Como que podem duvidar tanto da inteligência do povo brasileiro? Esses que dizem que é fake news tinham que tomar vergonha na cara, tinham que demonstrar hombridade, firmeza de caráter. Eu vou dizer algo aqui que vai parecer até estranho, mas eu aplaudo pessoas que têm coragem de expor o posicionamento. Tem um deputado do Rio de Janeiro, do PSC, que ele simplesmente fez uma live, do PSL, ele simplesmente fez uma live dizendo, eu sou contra mesmo, eu acho que o auxílio tem que acabar, que as pessoas têm que trabalhar agora, que a gente tem que reabrir o comércio e acabar com isso. O país está quebrado, a economia está em dificuldade, por isso que eu votei contra a emenda. Falou desse jeito. Eu admiro quem tem esse tipo de postura. Então eu quero parabenizar esse deputado, não pelo voto, continuo não concordando com a ideia dele, mas com a hombridade, a coragem que ele teve. Coragem de chegar e falar, votei mesmo, votei por isso, por aquilo. E não ser um covarde, como esses que estão sendo covardes, dizendo que é fake news. Não é fake news. Debatam comigo, marquem um debate, vamos fazer uma live debatendo? Eu como advogado, sustento a minha posição. Vamos fazer uma live e vamos debater. Foi fake news? A emenda não obrigava, não? Tá aqui a emenda. É fake news? Aqui a emenda. Aqui a emenda. Quem não admite como voto é covarde e o povo não é bobo. Coitado de quem acha que o povo é bobo. O povo não é bobo, o povo sabe analisar as informações. Então, pessoal, foi isso que aconteceu. Não teve fake news nenhuma. Fake news é daqueles que estão dizendo que isso é uma fake news. Foi votado uma emenda que iria obrigar o governo a pagar o auxílio emergencial até dezembro e por 323 votos contra 109, essa emenda foi derrotada. Agora, muitos votaram sem entender e tenham humildade de admitir isso também. Chega em público, ao invés de duvidar da inteligência do eleitor, da inteligência do povo, de achar que o povo é burro, tenham coragem de chegar em público e dizer o seguinte, olha, me perdoem, eu votei errado, eu não estudei a matéria antes e votei errado. Isso pode acontecer comigo amanhã e eu estou dizendo sem ironia nenhuma. Até aqui não aconteceu, eu estudo todas as matérias antes de votar, mas eu erro como qualquer um. Amanhã ou depois eu posso, na correria, esquecer de ler uma matéria antes e votar errado. E eu vou vir aqui e vou falar para vocês de cara limpa, votei errado, me perdoem. Agora, eu não vou dizer que é fake news e que aquela votação não existiu. Isso é um ato covarde e um ato de quem não tem compromisso com o nosso país. Então é isso, só para confirmar então, foi votada e foi rejeitada a emenda que obrigava a prorrogação do auxílio emergencial. Se tiver um deputado aí na sua cidade ou alguém da imprensa que está dizendo que isso é fake news, pede para ele debater comigo, eu aceito. Eu aceito fazer uma live e ir para um debate que nós vamos provar se é ou se não é fake news. Até agora eu não encontrei ninguém que tivesse coragem de debater esse assunto comigo. Então vamos lá. Próximo assunto aqui que eu quero falar com vocês é sobre a Minha Casa Minha Vida. Rapidamente, a gente já vai voltar no assunto do auxílio emergencial. Minha Casa, eu ia pedir pro pessoal que não deu gostei ainda, mas eu falei que aquela era a última vez. Mas muita gente dando o joinha aí e ajudando o vídeo a crescer. Vamos lá, a live, né? O vídeo foi na semana passada. Vamos lá. Minha Casa Minha Vida. Quem está na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que tem renda familiar não superior a R$ 1.800, não pode ser superior a R$ 1.800, tem direito também
a suspensão do pagamento pelo período de 6 meses, a contar da data da publicação da lei que nós aprovamos. Quando que isso vai acontecer? Não tem como cravar um dia. Eu calculo que umas 3 semanas, no máximo um mês, essa lei está publicada. Daí para frente, 6 meses com a parcela do Minha Casa Minha Vida suspensa. Outra ação importante que a gente aprovou essa semana: concessão de auxílio emergencial para feirantes e pequenos agricultores. Eles que não estavam incluídos aí nos beneficiários do auxílio emergencial passam a ter direito ao auxílio. Outra informação, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Muita gente comentando aqui que não recebeu o auxílio ainda, que o auxílio foi negado. Muita gente aqui dizendo também sobre o cadastro, sobre o bloqueio, aqui ó, conta bloqueada. Bom, muitas pessoas perguntando aqui sobre a conta bloqueada. Primeira coisa, existem 2 tipos de bloqueio do auxílio emergencial: por suspeita de fraude ou porque você está com documentação pendente. No caso de suspeita de fraude, a recomendação é procurar pessoalmente a Caixa Econômica Federal. André, mas como que eu vou saber se o meu está suspenso, bloqueado por suspeita de fraude ou por documento pendente? Depende da mensagem que você recebeu. Eu não estou conseguindo aqui acessar o computador agora, mas depois eu vou pegar a lei e vou passar para vocês as informações todas. Resumidamente é o seguinte: se você recebeu uma mensagem falando que você precisa confirmar a informação, que você precisa checar, que você precisa reforçar o quesito de segurança, se isso aconteceu, você deve procurar pessoalmente a Caixa Econômica Federal. Agora, se apareceu alguma mensagem indicando que tem algum documento pendente, aí a recomendação é que... Eu tenho até medo de falar isso aqui. Eu acho eu não vou criticar porque eu não sei se tem outra solução, eu não entendo muito de tecnologia. Mas eu tenho até medo dessa orientação que a Caixa está dando, que é para as pessoas enviarem documentação por WhatsApp. Eu acho que isso expõe as pessoas de uma maneira ao risco de golpe que não está escrito. Então, mas a recomendação da Caixa é essa, só toma muito cuidado, tá bom? Então, se aparecer uma mensagem falando questões relacionadas à segurança, é porque suspeita de fraude, você deve procurar pessoalmente uma agência da Caixa Econômica Federal naquela data que é a data de saque do seu auxílio, não adianta procurar antes. Se aparece mensagem referindo a documentação pendente, contestação e etc., eles vão te encaminhar com um número de WhatsApp e você vai enviar, vai seguir as recomendações, as orientações através desse número de WhatsApp. Beleza? 51% dos bloqueios são por suspeita de fraude, pessoal. E aqui eu disse que é até difícil a gente criticar, porque causa um transtorno danado para todo mundo, mas a Caixa não é a responsável direta, né? Felizmente, a culpa é de quem tentou fraudar o sistema. A Caixa bloqueou para proteger o dinheiro público, que é dinheiro seu, dinheiro dos seus impostos. Então, por mais que traga muito transtorno, a gente precisa reconhecer aí que a Caixa não tinha muita opção em relação a essa questão da invasão, a não ser travar na hora para ninguém, para quem estava tentando fraudar, não roubar o dinheiro público, tá bom? Então, Fundeb, o que é o Fundeb? Fundo de Manutenção da Educação Básica no Brasil. Falando isso de uma maneira resumida para vocês, o Fundeb tinha validade de 10 anos, vencia agora e corria o risco de, a partir de 2021, a educação do nosso país não contar mais com esse fundo, que é essencial para manter os nossos alunos na escola, para levar um mínimo de dignidade, né, de condições ao ensino básico, principalmente, no nosso país, a educação como um todo. Se o ensino já está sucateado, a gente tem acompanhado aí nos últimos anos um desmonte na educação do nosso país, e não é de agora. Imagina se a gente não tivesse conseguido aprovar o Fundeb ontem. Então a gente aprovou, eu votei a favor, o Fundeb agora passa a ser permanente e a estar previsto na Constituição Federal do nosso país. Um abraço para Jennifer Sky Fênix. Um abraço, Jennifer. Obrigado a vocês. Uma pergunta aqui.
Minha mãe começou a pegar o auxílio maternidade ou o auxílio emergencial. Nosso não caiu. Ela pegava 1.800 por ela pegar o auxílio maternidade. Eu também Você não perde o seu, Jesuíno, porque o auxílio emergencial ele é pago por CPF, ele é pago de forma individual. Então, eu estou imaginando que você é maior, que você seja dependente, né? Que você seja um trabalhador informal. Se você é maior, é independente, é um trabalhador informal, você não perde o direito ao auxílio emergencial, mesmo a sua mãe tendo recebido o auxílio maternidade. Ela, como não pode acumular 2 benefícios, ela não vai ter direito ao auxílio emergencial, mas você terá sim normalmente, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência. Muita gente online, a maioria das perguntas... Não, deixa eu só responder mais umas perguntas aqui. Eu não tenho como responder todas, pessoal, porque são milhares, né? Muitas... Obrigado por Luiz Felipe da Silva. Muita gente falando aqui sobre o bloqueio. Eu já expliquei como que deve proceder. Ou procurar a Caixa Econômica Federal no caso de fraude. Ou, então, enviar as informações via WhatsApp da Caixa, se tiver em contestação ainda. Lismar... Brandão, um abraço. Tatiana Oliveira, dizendo parabéns, dizendo que eu sou defensor do povo, muito obrigado. Muita gente me pedindo aqui também para falar sobre o Renda Brasil. Por que eu não falei ainda sobre esse programa? Porque não tem nada definido, certo ainda. Podem ficar tranquilos, eu juntamente com a minha equipe, a gente está tomando pé desse assunto, se inteirando. Nas próximas semanas vou inclusive dar algumas sugestões, devo apresentar algumas emendas, alguns projetos e logo vocês vão ter informações sobre isso. A gente vai dialogar bastante sobre o Renda Brasil. Como eu disse no início da live, vou repetir aqui, eu tenho muita responsabilidade com as informações que eu passo, então para não correr no risco de passar informações para vocês e com o tempo aquela informação não ser verdadeira, então eu prefiro ter um pouco de calma, mas vou falar no Renda Brasil também. Valeu, Luiz Felipe, brigadão. Um abraço para Salvador, Bahia, para Ângela. Pessoal, eu respondi aqui as perguntas que mais aparecem. Depois eu vou fazer, nós vamos estar sempre online aqui, eu vou tentar, agora já está um pouco tarde também, eu vou tentar fazer o máximo de lives que eu puder. A gente tem trabalhado muito aqui em Brasília e tem uma questão muito interessante, eu quero aproveitar nossa audiência aqui só para mencionar isso. As pessoas acham que talvez um dia que você não fez uma live ou que você não fez uma postagem nas redes sociais, que isso significa que você não trabalhou. Isso não é verdade. Muitas das vezes a gente trabalha. Ontem, por exemplo, a gente trabalhou até quase 1h da madrugada. A sessão acabou, era quase 1h da manhã. Então, nem sempre por eu não estar online, por eu não estar postando, ou por eu não estar numa live, significa que a gente não está trabalhando. Muito pelo contrário. Eu tenho trabalhado muito, me dedicado ao máximo. Eu entendo que o momento que a gente vive é um momento delicado e acho que nós, políticos, temos que dar a cara agora. Eu costumo dizer que todo mundo que tem condições, que pode, deve ficar em casa e tem o direito de ficar em casa, menos nós políticos. Nessa hora somos nós que temos que ir para a guerra para trazer soluções para vocês, e isso eu tenho feito, tenho trabalhado todos os dias, seja em casa ou na estrada, mas tenho trabalhado todos os dias. Então, sempre que possível eu vou estar online aqui com vocês. Agradeço demais pela audiência, pelo carinho. Hoje eu queria fazer essa explicação aí relacionada à votação, mas nas próximas lives eu vou tentar também responder mais perguntas de vocês, apesar de que, como eu disse, as que mais repetem, eu respondi aqui. Pedi pela última vez para encerrar, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, só clicar aqui em inscrever-se e ajuda a divulgar, porque a força de vocês é a que eu tenho. O que eu tenho é Deus e a força de vocês. Vocês sabem que eu não tenho apoio da classe política, não tenho apoio da imprensa, mas com fé em Deus e com vocês aí do outro lado, nós vamos muito longe, porque nosso trabalho está só começando. Contem comigo, que Deus abençoe e logo eu volto ao vivo com vocês. Vamos para